Odeio quando imitam meu sotaque. Oxente, eu não falo oxente. Por quê? Eu não falo por quê. No meu estado só existe 2 tons de voz, alto e muito alto. Caraca, meu, isso é muito real. Isso eu vou ter que concordar, porque eu mesmo, meu tom é muito alto. Sim, carioca fala muito alto. É verdade, viu? E se eu puder personificar uma pessoa que tem a cara, assim, do meu estado, é a minha própria mãe. Menina, a mulher grita. Ela fala num tom, assim, um pouco mais alto. E eu até, né, teve um tempo que eu falei, mãe, eu acho que a senhora tá ficando com algum problema auditivo. Vamos no médico, porque não é normal a mulher falar muito alto. Mas em Minas é assim mesmo, ou as pessoas falam baixinho demais, ou as pessoas falam alto demais. Isso é bem engraçado. E aí, pronto, aí a médica falou o seguinte, não, mulher, você escuta muito bem, você não tem problema nenhum. Pra que eu fui falar isso, né? Porque agora ela dobrou o volume, tá falando ainda mais alto. E é uma galera que fala muito alto. E quando eu tô falando alto e fulano quer falar mais alto, aí fulano altera e fala mais alto que eu e fica aquela gritaria, aquela zoada, aquele negócio. É um povo que fala alto. Eu concordo com isso. Até porque quem fala baixo já me dá uma raiva. Meu, qual foi? Você mora em São Paulo, sabe? Como é que você quer falar baixo com esse busão passando aqui do lado? Sim, gente. E é natural. A gente ri alto, a gente fala alto. Na minha casa a gente tá conversando, parece que pra quem tá de fora acho que a gente tá brigando. É alegria na voz e a gente externa isso de maneira com os decibéis lá em cima. Se, por exemplo, eu tô conversando com você aqui e aí passa um ônibus numa betoneira do meu lado. Em vez de eu parar e esperar a betoneira passar, eu começo a gritar pra ver se você entende o que eu tô falando. Nesse caso é verdade, né? A minha esposa que ela é do Amazonas, foi criada no Pará, ela fala muito alto. Às vezes eu tô assim, abaixa um pouco o tom de voz porque eu tô numa reunião aqui. Ou eu preciso te ouvir que tá falando tão alto. Mas a gente fala muito alto, assim, tipo... Principalmente em relação a se expressar, né? Falar, dar ênfase nas coisas, né? Dizer, nossa, égua, que demais isso, aconteceu uma coisa chata, etc. Então a gente fala sempre muito alto. E às vezes talvez incomode algumas pessoas, né? Principalmente se você está num lugar mais fechado, mais reservado. Até com o tempo eu tive que também me habituar a falar um pouquinho mais baixo, até para respeitar o espaço das outras pessoas. Isso é verdade, isso é uma coisa que eu já passei aqui em São Paulo, porque você tá num restaurante e você tá falando normal, assim, você acha que tá falando normal, só que tá todo mundo olhando pra você. Então você fica, caramba, eu acho que eu tô falando alto demais. Sim, a gente fala muito alto. E também as pessoas acham que a gente tá brigando, mas a gente tá só se cumprimentando, tá? Então no Rio tem às vezes de se cumprimentar com algum palavrão, com algum apelido, né? Que pode soar maldoso pra quem não conhece, mas pra gente é só amor. Não, isso é mentira, dependendo da casa que você vai. Mas a maioria fala muito baixo lá. O curitibano ele é muito discreto. Agora tem algumas casas lá que tem muita descendência italiana. Aí é muita... Nossa senhora, aí grita, aí é uma gritaria mesmo. E lá é tudo alto, parece... Você passa na frente da casa, você escuta da rua a pessoa bababá, e gritando e não sei o que. Parece que é uma briga, mas é só uma conversa tranquila. Eu acho que sim. Eu não sei se... sim ou não. É que me pegou. Porque a minha veia italiana... Né? Apesar de eu não ter convivido, eu sou uma pessoa que mexe os braços e fala alto e tal. Mas eu acho que, assim, o pessoal da cultura gaúcha, por exemplo, que eu sempre levo em consideração meu avô, meu tio, né? Eles são as pessoas mais tranquilas do universo. Pode estar na casa deles e tu falou algo que eles acham um absurdo. Seja em questão de política, futebol, sei lá, eles não vão discutir. De repente, em um outro momento, depois que eles pensaram muito sobre o assunto, dependendo de quem for a pessoa, pode ser que eles sentem e conversem, e, enfim, mas é muito dependendo da pessoa. As pessoas sempre confundem o meu sotaque como o de outro lugar. Não. Eu acho que é difícil, até porque às vezes eu largo uns tchê, uns pá, sempre, frequentemente. Então é difícil confundirem. Não, isso não, porque o leite quente, o piá, não adianta, é de Curitiba e a gente intonifica muito o E, né? O E a gente sempre intonifica, então é sempre leite, é sempre quente, é sempre demais. Então aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal fala demais.
Isso não existe. Demais tá errado. É demais. A gente fala certo. Curitiba a gente fala certo. Só que as pessoas têm um preconceito com o falar certo, eu acho. Mas o curitibano, ele tem um sotaque muito específico e eu nunca vi confundirem, não. Sim, no geral as pessoas acham que o Nordeste é uma coisa só. Então, tipo, se você fala um pouquinho mais cantado, acham que generalizam e acham que é tudo do mesmo estado, mas não. As pessoas acham que às vezes eu sou de Minas, porque puxa o R, né? Porque eu falo um pouquinho errado, meio caipira, mas aí elas sempre confundem com Minas Gerais. Mas é bem parecido, mas não é tanto assim, não. Confundem mesmo. O pessoal sempre acha que a gente é do interior de São Paulo pelo fato de puxar o R quando fala. Você fala porta, torta, então o pessoal sempre acha que a gente é do interior de São Paulo, quando na verdade não é. E o sotaque do interior de São Paulo é bem diferente, porque o deles eu ainda acho que seja mais carregado que o do mineiro. Super, verdade. Eu acho que, primeiramente, depois que eu comecei, né, a aprender outras línguas, principalmente em relação à minha profissão, acho que a gente começa a perder um pouquinho de sotaque, mas o paraense, ele chia muito, né? Vocês vão perceber usando muito um pouco o som do S no final, e aí confunde com o carioca, né? Então a primeira coisa que as pessoas perguntam é: você é do Rio de Janeiro? Aí eu falo: não, sou lá do Pará, da Ilha do Marajó, etc. E aí há essa confusão, né? Às vezes eu até entro na piada e eu digo que sim, porque eu já tô sem paciência, entendeu? Sim, como eu sou do interior do Rio, tem uma mistura ali de Minas com São Paulo, com o Rio mesmo, porque eu morei no Rio um tempo. Então as pessoas sempre acham que... sempre não sabem de onde eu venho, né? Falam: você é de Minas, você é do Centro-Oeste, você é, sei lá, de qualquer outro lugar, menos do Rio de Janeiro. Sim. As pessoas sempre confundem meu sotaque com de outro lugar. Como eu falo não sei. Como eu puxo muito no S, muitas vezes as pessoas acham que eu sou carioca, rapidamente, mas depois elas veem que não tem nada a ver. Paraibana, ou até mesmo soteropolitana. Algumas pessoas me perguntam: você é de Salvador? E o que é muito engraçado, porque pra uma pessoa que é de lá, é muito nítida a diferença de cada um dos sotaques, né? Então, não existe o sotaque nordestino. Eu consigo facilmente distinguir uma pessoa que é, por exemplo, da Paraíba, que é da Bahia, que é de Alagoas, porque os sotaques, eles são muito diferentes, né? Mas sim, toda vez que eu entro no Uber, o cara vira pra mim e fala: e esse sotaque aí? Esse sotaque da Paraíba? Aí eu faço: ali pertinho, de Recife, né? Odeio quando imitam meu sotaque. Eu discordo, porque pessoalmente, eu já vi gente imitando paulista, por exemplo, no TikTok, né? Sou adepta. E aí, pessoal imitando, né? Mano, isso é louco, né? E aí eu acho engraçado até, porque eu realmente conheço pessoas que falam desse jeito. Então, eu não odeio, não. Eu só acho engraçado também. Senso de humor necessário. Eu acho bacana, acho engraçado e, enfim... Saber que aqui no interior de São Paulo também as pessoas também puxam um pouquinho o R, falam um pouquinho errado e não tem nenhum problema nisso. Cada um tem o seu sotaque e é bacana ver essa diversidade em vários lugares do país. Não odeio porque é muito engraçado. As pessoas não sabem imitar meu sotaque. Não adianta. Meu sotaque é meu sotaque, entendeu? As pessoas não conseguem imitar. Por exemplo, o carioca. O carioca é impossível imitar também. E o curitibano também não tem como imitar. São Paulo, para imitar, é mais fácil. Só você colocar um meu no final de cada palavra que as pessoas já começam a conseguir imitar. Oxente. Eu não falo oxente. Por quê? Eu não falo por quê. Então, é muito natural. Acho que tudo que é forçado escapa do real. Eu não sei, na verdade é muito difícil responder isso, porque é difícil as pessoas imitarem o sotaque. Eu acho que talvez as pessoas fiquem muito com esse bai e tchê, que no dia a dia não é algo que a gente use tão frequentemente quanto as pessoas acreditam. Então, às vezes, isso pode ser um pouco irritante. Odeio. Detesto quando imitam meu sotaque. Primeiro, porque eles não imitam do jeito que é, na verdade. E segundo, porque eu acho uma puta falta de respeito. Porque, assim, cada um tem seu sotaque, cada um veio de um lugar diferente, então... Eu não sei porque tem que ficar imitando. Eu não fico imitando carioca, eu não fico imitando paulistano, eu não fico imitando ninguém. Então, assim, eu acho muita falta de respeito quando alguém imita meu sotaque, ainda mais quando com um caráter pejorativo. O que me aconteceu recentemente foi um amigo baiano que me hospedou aqui em São Paulo logo que eu cheguei. E aí, quando eu vi, ele estava imitando a bozena.
Aí eu fiquei na minha. Aí até que eu olhei pra ele e disse, ok, tu sabe que a Bozena é de Pato Branco e Pato Branco é no Paraná. Aí ele ficou em choque, assim, né? Porque aparentemente o Sul é tudo a mesma coisa. E aí eu disse pra ele, ok, tu é da Bahia. E o pessoal sempre reclama que Nordeste, todo mundo generaliza o Nordeste, que tem 1 milhão de estados. No Sul tem 3 estados e ainda assim confunde. Como é possível isso, né? Sim. Não sei, tem gente que brinca, existe também uma fetichização às vezes, e às vezes a galera fala pra machucar mesmo, tipo, sei lá, nordestino e tal, Paraíba. Mas, assim, do lado contrário, tem muita gente que adora o sotaque. E aí fica pedindo, pelo amor de Deus, pra você ficar falando, que adora, que fala que conversa com você o dia inteiro. Não é que eu odeio, eu acho odeio uma palavra muito forte. Mas é que existem alguns estereótipos de imitação do sotaque de Recife. Então é assim, oxente, bichinho, tu é de Recife, é? E aí eu fico assim, eu sou de Recife, sim. E aí eu não sei. Eu acredito que isso venha das formas como as novelas, né, replicam o sotaque da gente. E aí, às vezes, eu acho, tipo assim, só reforça o quanto a pessoa não faz a menor ideia do que é o sotaque da gente, sabe? Então, eu prefiro que não façam.